Olá, minha gente. Hoje, o nosso convidado dessa live das terças-feiras, estamos fazendo lives às terças e quintas com personalidades nacionais. E o nosso convidado de hoje é o presidente do Tribunal de Contas da União, o pernambucano José Múcio Monteiro. Muito bem. Opa! Presidente, boa noite. Alegria grande vê-lo. A alegria minha. Tá tudo bem? Tudo misturado, né? Coisa boa, coisa ruim, coisa de todo jeito. Do jeito Ficar que... ficar em casa é muito ruim, né, presidente? Mas olha, você sabe que eu estou produzindo muito, trabalhando muito, começo cedo. Na realidade, a minha geração tem dificuldade com esse negócio de estar conectado. Diz que tem o Tá. analfabeto, o semi-analfabeto e o alfabetizado. É o conectado, o semi-conectado, eu sou semi-conectado. Então, de Mas maneira que estou... facilitou muito a vida do senhor, né? Olha, pelo lado sim, por outro não. Eu ainda sou daquele Nós temos feito sessões telepresenciais, todas as quartas, o tribunal está funcionando. Por incrível que pareça, Magno, é um mundo novo. Nós estamos, esse mês de abril, o tribunal aumentou a produção. Né? 90% do tribunal está trabalhando em teletrabalho, mas mesmo assim nós aumentamos a nossa produção, a nossa produtividade. Uma polêmica na paz não está acompanhando em função dessa crise. Eu não estou entendendo, está cortando. Magno. Entrou alguma importante na pauta do Tribunal de Contas nesses últimos dias? Magno estava cortando. Podia repetir a pergunta? O senhor está ouvindo bem com o fone de ouvido? Agora ouvindo bem. O problema é que você estava cortando. Mas aqui eu estou lhe ouvindo muito bem. Agora está ouvindo bem? Sua imagem está congelada. Estou lhe ouvindo bem. Ah, tá. Então deixa eu perguntar de novo. Eu perguntei sobre o seguinte, o senhor falou sobre a pauta aí, que vocês estão trabalhando muito. Eu gostaria de saber o seguinte, entrou alguma coisa importante para o país nesses últimos dias de crise na pauta do Tribunal de Contas? Ô Magno, nesses últimos 90 dias, nós tivemos um país virado de cabeça para baixo. Aliás, o mundo virado de cabeça para baixo. E o tribunal não parou em momento nenhum, né? Primeiro, nós ficamos... O primeiro mês, nós não fizemos... A sessão foi só virtual, não foi telepresencial. A partir do segundo mês, nós começamos a fazer telepresencial e estamos funcionando normalmente. Semana passada, analisamos 40 processos. Hoje foi dia da primeira e da segunda Câmara. Amanhã é dia de processo novamente. Nós temos feito reuniões com os ministros do governo, com a equipe técnica do governo. Para você ter a ideia, de março para cá, do dia 20 para cá, nós tivemos em torno de 6 reuniões com o ministro de governo e o presidente do Banco Central. E os técnicos do Tribunal de Contas promoveram 82 reuniões com os técnicos do governo. Por quê? O Tribunal de Contas não estava acostumado para trabalhar emergencialmente, né? De forma emergencial e de forma urgente. E nós precisávamos nos reinventar, nós precisávamos nos readaptarmos. E foi assim que foi feito. Nós estamos deixando para analisar as coisas depois, com uma preocupação muito grande de não parecer que nós estamos avalizando o liberou geral, que tudo pode ser feito em nome do vírus. Nós estamos convivendo com 2 vírus. Um velho vírus, que nós já conhecíamos, o vírus da corrupção, não é? Que as pessoas aproveitam, foram militares que entraram na relação das pessoas que iam receber auxílio. 73 mil militares se inscreveram para receber o auxílio de R$600. Depois nós tivemos uma compra gigantesca de quase R$1 bilhão de aventais. Então, mas fica naquela dúvida, tudo é feito em nome de salvar vidas. Eu acho que tem gente trabalhando demais para enfrentar o vírus, não é? Mas também tem muita gente querendo se aproveitar do vírus para se servir. De maneira que o tribunal tem trabalhado em parceria com o executivo, não é? Ouvindo e tirando dúvidas, evidentemente que dizendo nós somos
testemunhas do que está sendo feito, da necessidade e da urgência. Não significa dizer que depois nós não vamos analisar os processos para ver quem realmente precisou comprar mais caro por emergência e fez uma compra honesta, e quem fez uma compra mais cara se aproveitando da emergência e aparece um dinheiro lá na sua conta pessoal. Ou seja, tem gente procurando salvar vidas, mas não tenha dúvidas que tem outros procurando melhorar de vida. Pois é, presidente. E nesse aspecto, assim, o senhor falou esses exemplos aí da União, do governo federal. Eu gostaria de saber o que está acontecendo no resto do país. Nós já tivemos ações da Polícia Federal no Rio de Janeiro, aqui em Pernambuco, no Ceará e por aí afora. Essas contas, evidentemente, vão chegar para vocês aí, no Tribunal de Contas. Vocês estão atentos a isso? Você quer saber uma coisa? Eu acho que nós jogamos, eu agora vou falar com uma pessoa, um político velho, vamos dizer assim, nós jogamos uma chance enorme de um grande diálogo. Se você me perguntar, Magno, qual é o grande, vamos dizer assim, a grande crise do Brasil, você tem uma crise na saúde, uma crise da economia, uma brutal crise política, mas nós também temos uma crise gigantesca de diálogo. Não há democracia sem diálogo. A democracia pressupõe um entendimento mínimo entre os poderes, os três poderes. Mas a democracia corre risco quando há um absoluto curto-circuito no entendimento entre os poderes. Eu sou daqueles que eu torço por quem está na gestão. Eu digo muito o seguinte, é a mesma coisa, bom, eu votei em alguém, perdi a eleição, a pessoa que eu não votei ganhou a eleição, eu não posso ficar torcendo para ele se sair mal se ele foi democraticamente escolhido. É a mesma coisa que você vai num avião Brasília-Recife, como você faz tantas vezes esse voo, a aeromoça diz, Magno, quem está no comando é um comandante que é seu inimigo, e você vai torcer para ele fazer uma bobagem, você dentro do avião? Então você diz, você torce por quem? Eu torço por todos os gestores que estão na ativa no Brasil no momento. Nós temos um inimigo comum, invisível, no mundo inteiro, que é um vírus. Nós perdemos uma chance de nós nos juntarmos. Nós precisamos sentar em volta de uma mesa, todos, estabelecer que o confronto de ideias que nós temos não poderia ser transformado num conflito. Nós estamos pensando nas próximas eleições. E esse é o grande problema, que nós ficamos muito assim, nós sempre cuidamos das próximas eleições, quem vai ganhar a próxima eleição, quem é o candidato da próxima eleição. Nós precisamos sair dessa brutal crise que nós estamos. Esse vírus, quando chegou no Brasil, nós já tínhamos 12 milhões de desempregados. 12 milhões de desempregados. E esse vírus, Magno Martins, veio para escancarar as nossas diferenças regionais, sociais, econômicas. Esse é um Brasil injusto. Nós temos 5 países aqui dentro regidos por uma Constituição só. Você pode dizer que o pobre do Nordeste, o pobre do Norte é o mesmo pobre do Sul, do Centro-Oeste. Eu estou falando aqui de um pedaço do Brasil, Magno, que a renda per capita é R$79 mil. Você está me ouvindo num pedaço do Brasil que a renda per capita é R$15 mil. A do Norte é R$19 mil. Esse Brasil pode continuar assim, com 5 tipos de pobre? Esse vírus vem mostrar as nossas injustiças. A gente, quando fala nas próximas gerações, a gente tem priorizado mais as próximas eleições. Quando a gente fala no amor ao próximo, a gente sempre deu mais importância ao próximo que vota na gente. Nós nunca pensamos em mudar esse quadro social do Brasil. A Constituição de 88 reza que nós devemos diminuir as diferenças regionais, mas as nossas diferenças regionais são profundíssimas e esse vírus vai deixar sequelas profundas. Acho que nada vai ser a mesma coisa, absolutamente nada, nem as eleições, nem o perfil dos líderes. Hoje, no passado, a gente tinha os liderados, hoje a gente tem os seguidores, a gente hoje disputa com as redes sociais, às vezes uma fake news, repetida muitas vezes, vira verdade e a gente tem que conviver com isso. Mas nós precisamos sair disso, não é? Aqui em Brasília se fala muitíssimo pouco do vírus. Eu acho que o vírus da política aqui
prevaleceu, nós todos estamos pagando e padecendo, mas nós precisamos torcer que os nossos princípios democráticos, que a nossa democracia não seja maculada em nome de uma disputa boba, quando o nosso grande inimigo é uma pandemia. Não são os partidos, não são o viés ideológico. Nós primeiro precisamos sobreviver a isto para poder pensar em eleição e quem vai ganhar, quem acertou. Nós estamos, inclusive, com uma pauta ideológica até no receituário. Quem é de um lado toma cloroquina, quem é do outro lado não toma cloroquina. Daqui a pouco a gente vai para o médico e diz assim, ó, eu só posso tomar esses remédios aqui porque minha linha ideológica é essa, ou esse outros remédios porque minha linha ideológica é essa. Nós precisamos pensar nos problemas reais do país, que são profundíssimos, e nós estamos deixando para as próximas gerações aí uma sequela muito grande. Agora, o senhor falou lá atrás, dessa sua intervenção aí, da falta de diálogo. Está faltando diálogo da parte de quem? Do presidente, dos governadores, do Congresso, do Supremo? Olha, faltou tomar um chá de sandália de São Francisco, baixar aí um coeficiente de humildade em todo mundo, dizer, minha gente, vamos sentar, vamos discutir, porque na realidade, se você prestar atenção, o governo federal tem mandado tudo para os estados, mas não tem mandado com jeito. É como você viu no meu aniversário, me compra uma gravata, em vez de trazer a gravata, você sacode em mim, né? Você gastou o dinheiro, trouxe a gravata e me agrediu. Todo mundo está trabalhando, está todo mundo se esforçando, os prefeitos, os governadores, mas fica um lado torcendo que o governador erre, que o prefeito erre, que o presidente erre, e o vírus andando. E o outro vírus, o nosso velho conhecido da corrupção, também andando. E nós precisamos ver, Magno, que há 120 dias atrás, meu caro, em janeiro, nosso crescimento era 1,5% do PIB e nós sonhávamos que isso passasse para 2,5%, 3% do PIB, que é o que nós precisamos. Hoje a gente voltou a sonhar para aquele nosso velho PIBzinho de 1,5%, que a gente não sabe mais quando nós vamos recuperar isso. Agora, tomara que isso passe, não é que nós salvemos mais vida, que apareçam as vacinas, que apareça uma solução para amenizar esse problema, mas nós vamos conviver muitos anos com uma batalha gigantesca jurídica aí, por anos afora, pelas coisas que foram feitas corretamente, e esse vírus vai ser testemunha de defesa para muito desmando. Muita coisa vai aparecer por conta do combate à pandemia, quando muitas pessoas se aproveitaram disso. Você acompanha as redes sociais, você vê os jornais, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, são denúncias, são suspeições, são conceitos postos à prova, as pessoas participando, as fakes campeando. E, na realidade, eu acho que nosso problema, nós precisamos sentar todo mundo, dizer, ó, nós vamos primeiro consertar o problema, e depois a gente volta a brigar, volta a disputar. Você lembra do Pacto de Moncloa, em 75? A Espanha estava se acabando, Adolfo Suárez era primeiro-ministro, se não me engano. A Espanha com um nível de desemprego brutal, não tinham razão para estar se degladiando, sentaram-se todos em volta de uma mesa. Felipe González era o líder da oposição, se não me engano, o partido era PSOE. Isso é uma história antiga, de 75, 77. Se entenderam, resolveram a crise e depois começaram a brigar de novo. Mas primeiro sobreviveram. Vai brigar por quê? Para quê? A gente tem que salvar ministro, a vida primeiro. Ministro, o senhor fala com autoridade, conhecimento de causa, porque o senhor foi o ministro da interlocução do governo Lula. O senhor foi ministro das relações políticas que fazia entre o governo e o Congresso. E o senhor saiu bem. O senhor é sempre na história como um ministro que sabia conduzir o processo de conciliação, né, dos entendimentos. Era uma espécie de bombeiro, né? Acho que o senhor aprendeu isso muito com o Marco Maciel. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: está faltando esse bombeiro no governo? O Magno, qualquer governo tem, vamos dizer assim, os construtores de pontes, né? Muitas vezes a história não registra, como se o algodão entre os cristais, né? O valor é dos cristais, mas é o algodão que evita que eles se atritem, que se arranhem, que trinquem.
Eu acho que estão faltando pontes em todos os cantos. Nós não descemos do palanque, né? Pelo contrário, o Brasil, no meu sentimento, até radicalizou-se um pouco mais, evoluímos politicamente, né? Hoje a gente se preocupa com os contra e os a favor, não é? Acho que as coisas não foram bem absorvidas. Na realidade, é uma democracia. Eu me lembro que quando eu perdi a eleição para a doutora Arraes, em 1986, e quando eu vi a apuração final, Francisco José, naquela época, eu fui lá para uma propriedade em Rio Formoso, disse, olha, eu vou para aqui, já sei que perdi a eleição. Quando eu olhei para trás, estava a equipe da emissora, e Francisco José, ele olhou para mim e disse, e agora? Eu disse, agora o quê? Ele disse, o que é que o senhor tem a dizer? Eu disse, olha, tenho a dizer que eu perdi a eleição e que o outro ganhou a eleição. E qual vai ser a posição do senhor? Ele disse, olha, ele agora é governador de quem venceu e governador de quem perdeu. Eu acho que se nós escolhemos ser um país democrata, e esse é um regime complicado, mas precisa de zelo, nós temos que entender a vontade da maioria e trabalhar para que no momento correto nós coloquemos na mesa outra vez as nossas ideias, as nossas vontades e quem é que nós desejamos. Eu, quando fui ministro das Relações Institucionais, o mérito não era meu, tinha muita gente construindo pontes, havia um colégio de líderes no Congresso que se reunia todo mês. Mas outros passaram lá e não deram certo. Eu acompanhei isso de perto. Mas muita gente deu. Isso aqui também havia um interesse em conversar. Eu hoje acho que há pouco interesse no diálogo. Você diz assim, onde é que está o erro? O erro em quem falta conversar. Deus nos deu o dom da palavra para que a gente pondere, discute. Eu gosto sempre das reticências, para a gente dar margem a recomeçar, a conversar outra vez. A gente tem que dar oportunidades às pessoas, ouvir as pessoas. Evidentemente, agora tem um fenômeno novo, que são as redes sociais. Um camarada hoje põe um negócio na rede social e aquilo vira verdade, daqui que você vai descobrir não tem mais jeito. E há um time grande torcendo para o outro lado não dar certo, como se o Brasil tirasse proveito disso. Eu acho que nós, Magnus, ou nós ganhamos essa guerra junto, ou nós vamos perder essa guerra junto. Nós não podemos enfrentar esse vírus e também mexer com os nossos ditames democráticos. É como se a gente estivesse assistindo um terceiro turno da eleição presidencial, né? Permanente, né? Você às vezes acha, a eleição acabou, eu aqui todo domingo tenho uma passeata, né? Aquelas passeatas famosas do domingo, do dia da eleição à tarde, né? Os vitoriosos Agora, estão postos. Os vitoriosos estão postos, né? Em relação a isso aí, ministro, o que está faltando... presidente... Diga. Em relação a isso aí, o presidente Bolsonaro não tem culpa nesse processo aí, porque ele entra nesse jogo da radicalização e quando o presidente entra, as coisas pioram, né? Mas olha, a turma do Deixa Disso, eu acho que essa semana a turma do Deixa Disso começou a funcionar, né? Você repara, os poderes não podem se degladiar. Você pode questionar as pessoas que estão no poder, mas você não pode questionar o poder. Democracia pressupõe, são três pilares, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. A Constituição de 88 deu muito poder ao legislativo. Posso até lhe dizer que preparou-se uma Constituição para um país parlamentarista. Só que isso não foi concluído. Você deixou um parlamento com poder de mais e responsabilidade de menos, e você deixou um executivo com responsabilidade de mais e poder de menos. Pois bem, hoje, um presidente da República não pode tirar um órgão do ministério para o outro, porque aí entra com ação no Supremo, o Congresso grita aquilo, é como se todo mundo estivesse torcendo para dar errado. Eu conto muito uma história de um doido que havia em Caruaru, eu não sei se é verdade ou não, se é folclore. O senhor é bom de histórias. Diz que essa história é muito antiga. Então, quando eu andava ali pelo Agreste, então, diz que tinha um doido que vendia banana num balaio, né? E era um sucesso comercial, doido, satisfeitíssimo, o empreendimento dele ia muito bem. E, evidentemente, como ele ia bem, começaram a surgir concorrentes. E ele disse uma frase que eu acho que se adequa muito aos dias de hoje. Ele disse assim, olha, tomara que dê uma praga aqui em Caruaru e mate todo mundo. Aí o camarada disse assim, mas vai matar quem está vendendo banana, mas vai matar quem está comprando banana também. Ele disse, bom, isso é outro problema. Primeiro vamos matar quem está vendendo banana. Então
Então a gente está achando que alguém vai tirar proveito disso. Eu acho que a classe política vai precisar se reciclar, se reinventar, não é? O próximo, eu acho que nós estamos indo aí no mundo inteiro, você vê os Estados Unidos com aquela pujança toda, está se acabando em conflitos. Eu acho que está faltando ar para quem está com problema no pulmão, nas UTIs, mas está faltando ar também para muita gente que foi tratada com injustiça no mundo. Às vezes a gente abre um vidro no sinal, dá uma esmola ao menino e acha que está contribuindo para corrigir uma injustiça, quando nós precisamos dar muito mais. Eu li aquele livro do Harari, achando que estava lendo um livro de ficção científica, ele dizendo que algumas profissões iam desaparecer. O grande problema da volta dessa pandemia, Marcos, nós temos o Brasil dividiu-se, o mundo dividiu-se em quem pode fazer quarentena e quem não pode. A gente vai para casa, mas tem gente que não tem casa. Fique junto da sua família. E os menores de rua, as quadras de Brasília aqui estão cheias de gente que morava nas ruas e só agora a gente está notando, porque eles moravam embaixo da ponte. Então precisa ver a realidade de cada um. Os que têm precisam mais se preocupar com os que não têm. Kennedy, no discurso de posse dele, sei lá, 1960, 61, não sei quando foi, termina o discurso dizendo assim: ai dos poucos que têm, se não se preocuparem com os muitos que não têm. E são esses muitos que não têm, que foram mandados para casa em quarentena, foram mandados procurar suas famílias sem ter, no mundo todo, não estou falando no Brasil, que começam a se indignar com a falta de ar. Essa falta de ar você pode traduzir por injustiça, não é? Você, às vezes, nas eleições, o camarada chega, o Nordeste é uma solução, passa a eleição, ninguém se lembra das mazelas e das pobrezas do Norte, do Nordeste. Nós vamos precisar rediscutir esse país, nós vamos precisar rediscutir a sociedade, nós vamos precisar investir em minorar as diferenças econômicas, sociais, nós vamos entender que o próximo não é o conhecido, o próximo é o próximo que não tem emprego, não tem oportunidade, seja lá onde ele estiver, eu goste dele ou não, ele goste de mim ou não, mas nós vamos ter que entender, vamos precisar ser mais humanos, porque esse vírus veio mostrar o quanto injusto nós somos. Agora, presidente José Múcio Monteiro, o senhor falou aí daqueles que não têm nada, que são os que mais sofrem. Como é que você viu essa ajuda do governo federal, dos R$600, principalmente aqui no Nordeste, que ajudou muita gente? O presidente Rodrigo Maia disse aqui a semana passada que o governo propôs R$200, foi o Congresso que aumentou para R$600. A gente fica assim, tá todo mundo querendo assumir uma espécie de paternidade desses R$600. Mas foi algo realmente, um socorro muito importante para essa gente, não foi? Muitíssimo. Muitos ajudaram e cada um fica querendo ser ator principal. Eu acho que nós podemos ser coadjuvantes, todos, de uma solução. Todos. Você diz assim, quem foi que fez? Foi o Executivo, foi o Legislativo, foi o Judiciário, foram todos, Magno. A gente precisa acabar com essa história de procurar heróis. Quem foi que acertou? Quem foi que receitou cloroquina? Quem foi que não sei o quê? Quem foi que mandou isso? Não é quem foi. Precisamos ir atrás de quem tenha as soluções. Este modelo de fazer política está absolutamente superado, Magno. Vem aí uma geração nova, contestando, os apontadores de erro proliferam, mas nós precisamos encontrar aqueles que têm os remédios, que têm as soluções, seja lá de onde for, vamos copiar, vamos imitar. Não, se o governador tal, que é meu adversário político, tomou uma providência que deu certo, vamos lá saber o que houve, vamos copiá-lo. Não é hora de... Eu acho que está na hora da gente parar um pouco de pensar em eleição, não é? A gente então, já está falando quem vai suceder o presidente, quem vai suceder fulano, quem vai suceder Beltrano, se a decisão de adiar a eleição desse ano é mais importante do que o remédio, do que o combate ao vírus. Eu acho que está faltando humildade, solidariedade. Eu acho que todos nós, esse negócio do desafeto é uma coisa engraçada. Não sei quem disse que mesmo que a gente não se dê bem, nós precisamos procurar em nós uma agenda comum que não nos distancie e que nós possamos passar mais tempo procurando as nossas convergências. Eu acho que nós precisamos
olhar a nossa Constituição, que ela foi injusta com as regiões mais pobres, procurar saber se o que a Constituição diz que é para corrigir as diferenças regionais, se isso tem sido cumprido, se cada um tem cumprido o seu papel, ou se cada um tem perdido mais tempo em apontar os erros dos outros. Eu acho que a gente tem que torcer mais para os outros acertarem, porque a solução dos outros vai nos beneficiar também. Está faltando aí uma agenda de solidariedade. Presidente, a impressão que eu tenho, eu não sei se o senhor tem essa impressão, mas eu converso com muitas pessoas, como repórter, como jornalista, político, tal, converso com muitas pessoas. A impressão que a gente tem dessa crise institucional, a crise agravada entre o Supremo e o governo Bolsonaro, é aquela história de dizer, nós vamos tirar o presidente. Aí o presidente diz, esse judiciário ele não tem legitimidade para fazer o que está fazendo. E a gente vê um Marco Aurélio da vida, um ministro Marco Aurélio, chegar a falar que o país está correndo o risco de chegar ao nazismo. Ele citou até o Hitler, né? Chegaram até a pedir a apreensão do telefone celular do presidente. Quer dizer, quando o senhor fala em diálogo e fala em radicalização, o Supremo não está radicalizando demais? Eu acho que todos têm sua parcela de culpa e alguém falta estender a mão, né? Não vai ter herói nesse troço, não vai ter herói, né? Eu acho que qual é a nossa prioridade? E quando isso começou lá em março, né? Eu achava que nós íamos ter um grande problema de saúde, ia redundar num problema gravíssimo de economia e que nós íamos ter um problema político. A coisa inverteu. Nós passamos a ser um problema político maior do que o problema da pandemia. Eu não vejo nas passeatas daqui uma faixa falando na doença, no combate ao vírus, saber se alguém acertou. Não é fora Rodrigo Maia, fora ministro. Maia, é fora ministro, é fora STF, fecha STF. A favor da democracia, fecha STF. Essas frases são incompatíveis. Como é que você pode não gostar do cantor, mas você pode gostar da canção, ou gostar da canção, não gostar do cantor. O que é que significa fechar o STF porque você não gosta de alguém? Ou se alguém está errado, vamos procurar saber o que houve. Há uma radicalização, me perdoe também, de alguns segmentos da imprensa que têm seus interesses e começam a puxar a corda. Nós corremos um risco gigantesco. Esse país tem quase 210 milhões de habitantes. O presidente reclama muito da Globo. O presidente reclama muito da Globo. O senhor acha que a Globo tem alguma culpa nisso? Porque o presidente parece um ódio mortal da Globo. Mas vem cá. Eu já fiz essa pergunta lá atrás. Eu me preocupo muito para me intrometer, até porque eu não posso me meter em política, né? Isso é um preceito da minha atividade e do que eu faço. Alguém procurou para saber o que houve? Alguém procurou os outros segmentos para saber o que houve? Você está com um problema comigo? Houve alguma coisa? Onde é que nós podemos consertar as nossas relações? Mas o presidente disse aqui, Múcio. O Brasil é maior que isso, Magno Martins. A gente fica pensando só, é um concurso de quem é mais macho, quem é mais brabo, quem é mais não sei o quê. Pelo amor de Deus. E o país, rapaz? Eu sou a favor que o presidente, a Globo, a Folha, o Estadão, o Magno Martins, todas as rádios e televisões de Pernambuco se entendam para a gente enfrentar um problema que é presente. Tem gente passando fome em casa, tinha gente que trabalhava de manhã para comer meio-dia, trabalhava de tarde para comer de noite. E esse povo quando voltar, Magno Martins? Aí o dono da empresa vai dizer, olha, minha empresa funcionou muito bem sem vocês. E você já pensou a quantidade de desempregados que nós vamos ter no mundo? Nós vamos ter que rediscutir uma coisa que parecia uma utopia. Alguém vai precisar sustentar as vítimas da tecnologia, Magno Martins. Os computadores, a tecnologia, vai desempregar, vai matar de fome. Outras pandemias virão. Nós vamos precisar sustentar os que estão sentindo falta de ar. Nos Estados Unidos, num estado radicalizado por racismo, repara, século XXI, um policial branco matou um homem de cor. Estão lá, novas vítimas, 18 estados pegando fogo. Você acha que foi só por aquilo? Ou era
indignação represada. Represada. Injustiças que estão sendo materializadas nos Estados Unidos. Imagina aqui, meu caro amigo. Imagina aqui. Você é lá de Afogado de Ingazeira. A realidade do sertão pesado lá é a mesma da beira da praia, meu amigo velho? Não é. A gente vai precisar enfrentar isso. Então, onde é que tem gente com dificuldade? Não, vamos atrás dele. Você assistiu aquele filme O Parasita, aquele do Oscar? Um filme que choca. É quando os indignados resolvem materializar as suas indignações. E as pessoas que vivem bem e com conforto pagam caro porque não olharam para as vítimas disso. Eu não estou fazendo aqui proselitismo de nada, não, porque eu também fui político muitos anos e capaz de eu ter sido coadjuvante disso tudinho. Alguém pode dizer assim, por que não perguntou isso? O senhor assume uma culpa, uma meia-culpa? O senhor está fazendo uma meia-culpa? Todos que participaram de política até hoje têm que assumir isso. Não estou fazendo que fui eu, não. Foram todos nós. É o eleitor que... O voto é justo quando escolhe, quando nivela quem tem com quem não tem. Mas o voto é injusto quando nivela o responsável com o irresponsável, o bem-intencionado com o mal-intencionado, o informado com o mal-informado. Primeiro, nós precisamos educar esse país. Não é educar para ter voto, para aprender a ler, não. É para que as pessoas possam dizer do que estão precisando, é que haja emprego. Né? Você chegar em casa, não ter um pão para levar para um filho, depois vai reclamar de violência. Né? Não, fulano é violento porque roubou um remédio. Aqui para nós. É a desculpa mais cômoda. Né? Eu, no sinal, como eu disse, dar uma esmola para o menino. Não é aquilo que vai resolver. Não é um pão. Não é? É um emprego. Agora, eu acho que isso é a base de tudo. Ministro Zé Múcio, há risco institucional no país? Risco de uma ruptura institucional? Peço a Deus todo dia que não. Porque numa ruptura institucional, nós vamos começar tudo outra vez. Pode ser que meus filhos digam assim, papai, você serviu para... O que foi que você fez? Você vai me entregar um Brasil do jeito que você encontrou quando era menino, rapaz, vai ser tudo a mesma coisa? Este modelo não interessa. Nós precisamos nos entender. Nós precisamos saber o que nós queremos. Quem era que dizia? Era a Sêneca que dizia, para que vento se eu não sei aonde eu quero chegar? Ninguém tem culpa, porque esse presidente não prometeu nada a ninguém, não, porque ele não falou. Votou-se nele na expectativa dele fazer o que cada um queria. E outros votaram para não eleger o outro lado. Tirar o PT do poder. Pois bem, mas a gente tem que conversar. A gente tem que discutir. Né? A gente tem que saber o que é que o Brasil... Qual é o nosso projeto de país? É consertar o quê? É fazer o que por esse país? Você pode até perguntar, você está fazendo algum discurso político? Nenhum. Eu estou quase chegando na idade que não preciso mais nem votar. Mas quero ajudar. E eu quero deixar para meus netos um país justo. Que a gente não tenha vergonha dele. Eu fico com vergonha quando eu vou aqui caminhar, às vezes, Magno. E eu estou fazendo quarentena em casa e posso, e vejo o camarada pedindo um pão. Em Brasília, capital do poder, que assiste tudo isso, que tem uma renda per capita de R$79 mil por habitante. Chega sexta-feira, todo mundo cessa as mágoas, segunda-feira o pau canta de novo. Quer dizer, algum momento alguém vai ter que enfrentar isso, alguma geração vai pagar por isso. Nós já estamos discutindo sucessão estadual. Porque é um pecado, né? A gente briga por cargo, mas não briga por solução. Ninguém é cobrado pelo que fez, pelo que contribuiu. Ministro José Múcio Monteiro, nós vamos continuar mais na frente esse papo, essa conversa que está muito boa, mas tem algumas perguntas que me chegaram aqui são mais perguntas técnicas que eu queria tratar logo isso com o senhor. Diz assim o seguinte: assim como o Tribunal de Contas da União e os Tribunais de Contas estaduais, admite que o rombo passe de 6% do PIB, o que representa 500 bilhões de reais. Essa projeção pode ser maior? Ninguém pode saber quando isso vai acabar. Né? No dia desse eu fui falar para os empresários da indústria de construção civil
da indústria de construção pesada, de BIB, em São Paulo, e eles me perguntaram, o senhor acha que os nossos pleitos são justos? Eu disse, não, porque eu não sei se são suficientes, né? Eu acho que a gente só vai poder, esse admitir agora é futurologia. Nós precisamos primeiro vencer isso. Eu acho que nós vamos voltar aos pouquinhos, nós vamos começar a admitir ou a conviver com uma realidade que nós estávamos, que nós não estávamos, nós vamos ter que estabelecer novas regras de convívio social, nós somos afetivos, carentes de abraço, de aperto de mão, isso é da nossa índole maravilhosa do povo brasileiro, mas nós vamos precisar se lembrar que tem uns que têm direito a UTI respiradores, tem outros que morrem na fila. Nós chegamos à conclusão que nós investimos pouco em saúde, não é? A gente se preocupou em fazer o hospital, se preocupou em fazer o posto de saúde, mas cuidamos da obra, da arquitetura, mas faltaram os equipamentos para salvar a vida. Então, eu acho que qualquer previsão sobre PIB é precária. Nós vamos ter o Brasil, o mundo vai passar por uma depressão, o Japão, todo mundo, em vez de ficar procurando quem inventou, quem fabricou o vírus, quem fabricou. A turma, quando fala na China, eu me lembro que os chineses compram quase 80% dos grãos que o Brasil produz. Um dia desse, a embaixada da China amanheceu aqui toda pichada, né? Eu disse, minha Nossa Senhora, se esses chineses, a melhor maneira de revidar, eles assim, não compro mais nada de vocês. E o cara lá que plantou o grão, né? O homem do interior que vendeu o grão que gerou o salário que gerou o imposto que pagou folha. Nós precisamos olhar mais para o horizonte e menos para o umbigo, né? Procurar culpado, vamos procurar quem dá a solução. Então, respondendo a pergunta, eu acho que qualquer previsão agora é precipitada. Tomara que não seja 6, tem gente que diz que é 5 pontos qualquer coisa, 6 pontos qualquer coisa, mas qualquer coisa agora é previsão e é futurologia. Custo Brasil. O senhor acha que o Legislativo e o Judiciário devem dar a sua contribuição para reduzir essa soma de recursos que são gastos com esses poderes? Nesse momento que o país vive. O Brasil é caro. Tão difícil, né? O Brasil é caro, A máquina pública brasileira é cara, né? Nós herdamos isso da nossa colonização, dos nossos queridos amigos portugueses, que por um lado nos fez calmos e afetivos. Essa história da burocracia brasileira, quem paga é quem paga imposto, né? Então os portugueses tinham o carimbador, o subcarimbador, aquilo tudo. Então, você repara que nessa pandemia nós estamos trabalhando, estamos produzindo mais, com menos gente, com mais eficiência. Quando isso voltar, esse quadro real vai voltar aí. Todos os poderes estão funcionando, não é, com um sistema novo de trabalhar. Nós vamos, depois dessa pandemia, ter um enfrentamento brutal com a nova realidade do mundo. Mas vamos ter também com os desempregados dessa tecnologia. Nós não podemos dizer simplesmente vá para casa e passe o resto da vida em quarentena, não. Nós vamos cuidar deles e em cuidar deles, nós estamos cuidando de nós. Não é? Em relação a esse custo Brasil... O custo Brasil precisa ser revisto. Em relação a esse custo Brasil, fala-se na redução do Congresso Nacional, 1/3 do Senado, 1/3 da Câmara, a redução do tamanho dos próprios ministros do Supremo e tal. Você acha que o Congresso tem excesso de deputados federais e excesso de senadores? Poderia funcionar com tamanho menor? Ô, Magno, olha, eu não quero fazer... Bom, eu quando fui deputado, eu apresentei um projeto que se nós tirássemos 3 deputados de cada estado, multiplicado por 27 estados, seria 81. 81 é o tamanho do Senado. Seria uma economia de um Senado. E que os senadores podiam voltar a ser 2, como foram no passado. Para não mexer com quem está, isso poderia ser para daqui a 10 anos. Quem está aí, fica. 15 anos. Mas é aquela história do horizonte. Olha, hoje não está bom, mas eu quero enxergar que vai melhorar. Nós estamos empurrando isso tudo com a barriga. Esse meu projeto,
Correio Brasiliense fez um artigo contra mim, que era demagogia, que era não sei o quê, bababá, bababá. E ficou no que estava. É muito difícil mudar as coisas como estão. Agora, eu acho que em algum momento ou se muda ou vão mudar. Tem outra pergunta aqui que chegou, presidente, em relação aos prefeitos. Diz assim que a maioria dos prefeitos passa o tempo todo reclamando que os recursos são escassos. Realmente os recursos são escassos nas prefeituras? Olha, mas na hora da eleição todo mundo quer ser candidato a prefeito, né? Eu acho que os recursos são escassos de umas, outro de outra. Eu acho que naquele movimento de 64 houve uma concentração de poder muito grande aqui no poder central, né? Nós, de certa forma, vivemos uma bajulocracia. Você diz o que é isso? Quem não bajular não tem remédio, não tem como sobreviver. Você repara, um governador do Nordeste, um governador do Norte, para enfrentar o poder central, e Pernambuco Só. é useiro e vezeiro nisso. Eu me lembro que o doutor Roberto Magalhães enfrentou o sistema, aquela coisa do sistema que estava aí, pagou caro por isso. Poucos municípios brasileiros são autossustentáveis, né? Nós precisávamos reestudar isso. Agora, o que nós precisamos ver também é o seguinte: Magno, eu estou numa idade muito boa, né? Porque eu já passei de 70, é pena que dure pouco, mas você diz que quando você diz uma coisa que a pessoa gosta, diz que é fruto da sua experiência. E quando você diz uma coisa que as pessoas não gostam, você se defende dizendo que já é princípio de senilidade. Então, eu quero dizer a você o seguinte: hoje eu me considero uma coisa que é utópico. Eu me considero um separatista constitucional. O que é isso? Eu acho que nós não podemos tratar as regiões brasileiras como se elas fossem iguais. É como você ir a uma farmácia comprar um remédio para calo e a moça dizer assim: o de calo está faltando, mas tem aqui um de queda de cabelo que resolve seu calo. E você levar. Nós não podemos tratar este país da mesma maneira. Enquanto nós tratarmos esse país da mesma maneira, nós vamos sempre viver em supapos. O que é supapo? É você viver democracias ameaçadas, governos que não dão certo, prefeitos que querem ser prefeitos só por ser prefeitos, prefeituras que não justificam, municípios que não justificam seus tamanhos. Temos 5.700 municípios, 7.700 prefeitos. Quantos vereadores? Agora, vai discutir diminuir uma Câmara? Vai discutir um trabalho comunitário? Por falar em Câmara, prefeito, o que é que você acha dessa... Não, eu não quero perguntar isso, não. Eu quero perguntar o seguinte, para a gente tratar rapidamente, porque eu tenho outros assuntos aqui. O tema eleição. O senhor está vendo o clima para a realização de eleições esse ano? Olha, eu acho que poderíamos discutir isso depois, mas o depois pode ser novembro, pode ser dezembro. Eu só acho que prorrogar os mandatos. Esses prefeitos muitos que estão dizendo que não tem dinheiro para pagar a folha, querem prorrogar os mandatos. Não é uma coisa assim que você fica, né? Não, eu não tenho dinheiro para pagar folha, eu não pago nada, mas vamos prorrogar os mandatos. Mas por que se está tão ruim? Eu, às vezes, brinco, digo, se está tão ruim, devia assumir quem perdeu. De tão ruim que está. Né? Mas ninguém abre mão, você viu. Ninguém quer largar o osso, né? Ninguém quer largar. Eu acho que nós deveríamos ter eleição. Eu acho que o começar de novo é salutar. Por conta de Marco Maciel, eu defendi muito a questão do presidencialismo. Né? Eu acho hoje 4 anos tempo demais para você ficar esperando por uma outra eleição. Eu hoje sou parlamentarista, vou dizer a você por 2 motivos. Primeiro, para dar responsabilidade ao parlamento. O parlamento votar uma lei e ele ser o gestor dela. Não é? E segundo, porque se tiver ruim, em vez de mexer com a democracia, tiram as pessoas. Se tiver bom, as pessoas continuam. E estabelece que o diálogo é obrigatório. Nós inauguramos aqui um sistema de presidencialismo de coalizão, que faltando diálogo... Que era pregado por Marco Maciel. Mas com a falta de diálogo e com esse campeonato de brabeza,
passou a ser presidencialismo de colisão. Então, ficam os poderes colidindo, não é? E o coeficiente de aproveitamento absolutamente negativo. A gente fica assim, o que é que foi feito? O que é que vai se fazer? Nós vamos precisar de dinheiro de fora aqui, meu amigo. O Brasil não vai ter dinheiro para investir. O Brasil não vai ter dinheiro para gerar mais emprego. Nós vamos precisar dizer aos investidores de fora que aqui é um país seguro, que aqui é um país que vale a pena investir, seguro juridicamente, seguro politicamente, para as pessoas pegarem as suas reservas e colocarem aqui. O mundo todo agora vai precisar de dinheiro. O mais atrativo vai levar vantagem. E confiança é atratividade. A confiança, você ter confiança é atratividade. Ministro, a gente já está na reta final, está faltando 10 minutos só. Eu gostaria de saber, entre outros temas, um que eu estou até curioso em relação a esse pedido que foi feito pelo Tribunal de Contas da União para cancelar esses contratos de fake news, blogs, de fake news, de sites, junto ao Banco do Brasil. Tinha um contrato lá do Banco do Brasil que pagava esses blogs aí, que me parece que faziam fake news e tal. E tem também esses contratos desses sites que estão chegando a outros setores, como a Caixa Econômica e a Eletrobras também. Olha, o Tribunal de Contas, nós não somos pagos para ser simpáticos, né? Nós somos feito, você acha que deve fiscalizar, dinheiro público. Nós somos, a tradução de um órgão de controle é uma agência reguladora do dinheiro público. Nós não somos um órgão do governo. Nós somos um órgão do Estado brasileiro, né? Nós recebemos o que o governo que saiu deixou para que esse continue e vamos entregar ao próximo governo que vier, de que lado for, né? De que lado for. Na realidade, nós precisamos fiscalizar o dinheiro. Não é porque o dinheiro é público que a gente não deve fiscalizar. Na realidade, o que o Tribunal de Contas pediu, no acordo do ministro Bruno Dantas, foi que o Banco do Brasil explicasse como isso estava sendo feito, porque hoje todo mundo tem um blog. E com esse negócio de fake news, tem um blog que lhe interessa, tem um blog que não lhe interessa, você escolhe o que dá notícias que lhe servem, não é? O Humberto Eco, não sei se você lembra dele, que escreveu O Nome da Rosa, ele dizia uma coisa muito interessante, que a rede social deu voz aos idiotas, né? Então, às vezes, aquele cara tem não sei quantos mil seguidores e passa a ser uma autoridade porque tem seguidor, né? E vira uma seita. Os blogs viram seitas, né? Então o cara diz, não, é o cara que eu acompanho, disse que é isso, disse que... numa dessas minhas andanças aí, não sei se foi em Lajedo, lá em Capoeira, lá, né? Um matuto disse para o outro assim, se sair na rede social que eu morri, o que é que eu faço para resolver? O outro disse assim, o mais simples mesmo é você morrer, é o mais fácil. Você morreu, porque tirar da rede social, então isso é a fake news. O fake news é o boato que a tecnologia absorveu. O velho boato, só que agora é divulgado, todo mundo tem acesso, né? Todo mundo tem celular. Você chega na rua hoje, antigamente ia para o médico não atendia, você ficava com a gota porque o cara não atendia. Você hoje adora, você fica no seu celular, mandando mensagem, recebendo mensagem, manda o outro entrar na sua frente porque você está redigindo uma mensagem. Mudou o mundo. Agora, nós vamos precisar nos preparar para isso, esse mundo novo que vem aí. Presidente José Múcio Monteiro, o senhor é um animal político, posso dizer isso? O senhor é um animal político. O senhor viveu a vida inteira da política. O senhor está pensando em antecipar a sua saída do Tribunal de Contas? Olha, se isso acontecer, eu já tenho tempo para me aposentar, mas evidentemente eu não posso, como presidente do tribunal e como ministro do Tribunal de Contas, ter nenhum projeto político, porque eu perco a isenção. Se eu disser que tenho, quem me ouviu aqui no seu programa vai dizer, tá com cara de quem está pedindo voto. Eu perco a minha isenção. É porque o que diz aqui em Pernambuco é que o senhor vai antecipar a saída do tribunal porque o senhor tem um projeto de ser candidato a governador. Não, eu estou conversando, discutindo, antecipar. Primeiro, porque eu acho que precisa haver uma renovação. Nós, mais velhos, precisamos dar passagem aos que vão resolver esse restinho de vida. Nada é definitivo, não tenho nada preparado. Já posso me aposentar, tenho vontade de devolver aos meus filhos, através dos meus netos, o tempo que tirei deles,
tenho vontade, mas tem tempo. É como eu disse a você, a velhice é uma fase encantadora, agora não tem depois. Né? Você é juventude, depois tem você é criança, depois tem a juventude, depois tem não sei o quê, É depois porque bateu o o argumento que existe aqui, ministro, é que está faltando lideranças em Pernambuco. E o senhor é uma liderança nacional. E Mas aí vou o dizer uma senhor foi coisa a você. ministro. Não, É. não existe negócio de liderança nacional. O que existe é o seguinte, olha, com esse negócio de fake news, o cara quando bota a cara, os caras botam para quebrar. Talvez fale no meu nome porque eu digo que não sou. E são os outros querendo fazer mal a quem está pensando ser. Eu acho que Mas temos... Magno, nós temos 2 anos e 7 meses pela frente. Devia ser proibido falar em política. Como é que o senhor, Eu sou como candidato pernambucano... a ajudar. Como pernambucano, eu sou candidato a Não, ajudar veja bem. Pernambuco. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o senhor, como pernambucano, como é que está se sentindo ver essas denúncias de corrupção com dinheiro da Covid, esse escândalo agora na Prefeitura do Recife, de respiradores de porcos e tal? Como é que o senhor, como pernambucano, se sente? Eu me sinto como os pernambucanos que veem denúncias, me preocupo que conceitos não sejam criminalizados sem que deem direito. Eu aprendi muito no Tribunal de Contas, você tem que dar direito a que os outros falem, se defendam. Napoleão dizia, se Deus me proteger dos parentes e dos amigos, de mim eu cuido só. Eu gosto disso. Quem cortou o cabelo de Sansão foi a mulher dele. Quem entregou Jesus foi um dos 12. É sempre alguém que está por perto. Não é? Às vezes a pessoa que está com o poder, ele não assina a nota de compra. E às vezes me liga um ministro, Múcio, o Tribunal de Contas entrou com essa ação, eu nem sabia que tinha esse problema, mas foi bom, eu vou tomar providência. Eu tenho muito medo de quem aponta sem provar, porque assim como existem culpados que estão soltos, eu imagino que existem inocentes que têm os seus conceitos maculados. Eu me indigno com qualquer um que se aproveitar de dinheiro público. É ladrão quem se aproveita do dinheiro público. E nós somos tão parcimoniosos que eu digo muito o seguinte, a gente quando gosta, não diz que amigo da gente é ladrão, a gente estica o sabido. Fulano é sabido, já viu que é ladrão amigo da gente. Fulano é muito sabido, é ladrão. Então nós precisamos ser mais duros. Acho que a impunidade tem estimulado isso. Você vê um monte de gente que foi solto, você vê o vírus da corrupção foi retroalimentado agora por conta dessas compras emergenciais. Vamos ser escândalos gravíssimos, Acho que um sujeito que usar do dinheiro público é bandido e deve ser punido. Agora a gente não deve acusar sem prova. Estamos chegando ao final. Eu gostaria de agradecer aqui a sua presença, ter recebido o senhor aqui nessa live foi muito bom, muito importante. Foi a sua primeira live como presidente do Tribunal de Contas. Pernambuco aqui, o Nordeste estava muito interessado em saber o que é que o senhor estava pensando sobre a crise nacional, sobre a Covid, sobre as contas e tal. E para mim foi um privilégio muito grande. Ou nós nos juntamos, ou nós não saímos dessa. Eu acho que há uma crise de insensatez, de vaidade e de preocupação com a próxima geração. Nós precisamos nos juntar, todos, de todos os lados, de todos os partidos, vencer essas crises e brigar lá na frente. Tem um ditado antigo que diz que quando você está morrendo afogado, se agarra com o jacaré. Quando chega na margem, discute quem vai ficar, você ou o jacaré. Nós estamos nos afogando, temos que se abraçar com o jacaré para poder chegar na margem. E se o jacaré tiver a boca grande? Lá na margem a gente resolve. Presidente, muito obrigado. Um grande abraço. Grande. Deus lhe proteja. Amém.